dentro do nosso plano, reservamos algum tempo para o debate. Naturalmente, daremos prioridade às questões que foram colocadas pelos participantes. Os senhores doutores têm acesso a elas e escolherão aquelas a que entenderem dever responder. Não vou ler as questões, obviamente. Antes, porém, talvez colocasse apenas uma questão a cada um dos palestrantes. Ao Sr. Dr. Alexandre Lucenival, que colocou no conjunto muito interessante a sua apresentação, que foi muito concreta e muito técnica do ponto de vista jurídico, colocou em destaque um ponto a que designou a dupla camada regulatória, dividindo de uma forma muito expressiva normas primárias e normas secundárias, sendo estas últimas aquelas normas que regulam o próprio sistema de compliance, e entendeu que esse sistema até podia introduzir uma certa circularidade, o que me pareceu também uma imagem muito expressiva. A minha pergunta é a seguinte: o compliance, como sabemos, teve origem nos Estados Unidos, na América e no mundo do anglo-saxónico, em que o sistema de common law tem grandes diferenças com os países de civil law, em que nós nos inserimos. Inclusivamente isso traduz-se no tipo de relação entre os reguladores e os regulados. Designadamente, há talvez uma tendência para uma regulação simbiótica em que o compliance evoluiu de uma atividade espontânea dos próprios regulados para uma autorregulação regulada, uma conformidade imposta. Mas o que implica também que se tenha que ver quais são os modelos instalados de compliance nas próprias entidades reguladas. Talvez no mundo anglo-saxónico haja mais abertura para uma atuação do regulador no controle dos mecanismos instalados de compliance, menos punitivista, digamos assim, mais procurando colaborar com as próprias empresas ou com a banca em especial, no sentido de que esses sistemas melhorem. Em sistemas de civil law, em que há uma certa ideia de legalidade estrita, creio que o Sr. Dr. Alexandre Lucenival destacou que há uma certa deslocação da atividade punitiva para o controle destas normas secundárias ou da sua violação. A minha pergunta é, do lado do regulador, isto leva se calhar a uma transferência de recursos humanos para um tipo de controle, sobretudo nesta perspectiva mais de legalidade estrita, diverso daquele que deveria ser o essencial, que era o controle das violações das normas primárias. E se calhar do lado do regulado isto não se traduz numa prevenção mais efetiva, mas apenas numa sobrecarga, até por força das sanções que são aplicadas à violação das normas secundárias. Fiquei curioso se, no fundo, este transplante legal para os países de civil law, de um modelo que vem dos países de common law, terá trazido todo o modelo atrás de si, ou apenas uma adaptação com aspectos secundários, inesperados e talvez não os mais desejáveis. E ao Sr. Dr. José Miguel Peçanha, cuja apresentação sobre a risk-based approach em matéria de branqueamento também foi muito clara, apesar da sua complexidade e das dificuldades que apresenta para juristas. Há uma singularidade no sistema português que é a seguinte: o reporte que é feito às autoridades de operações suspeitas, obedecendo a certas tipologias de risco, e isto é uma característica de Portugal, é feita ao Ministério Público, ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e à Unidade de Informação Financeira, que entre nós até curiosamente funciona dentro da Polícia Judiciária, não como uma pura unidade de inteligência financeira, exemplo de outros países. Não deveria ser, segundo a sua experiência, diferente o tipo de reporte, porque ao Ministério Público faz sentido reportar situações de crime,
de branqueamento ou de crime financeiro, que constituem notícia de infração e que só muito anormalmente terão ocorrido num banco, porque em princípio não deviam ter acontecido, só por falha. Ao passo que a uma unidade de informação financeira faria sentido reportar estatisticamente e até com base numa análise de inteligência artificial, que cada vez mais está implantada, como o senhor doutor explicou, para que fizessem no fundo também eles, do lado da inteligência financeira, análises de risco. Não há uma certa confusão de funções que torna menos eficaz até a função de prevenção de riscos por parte do banco, considerando que o banco deve, sobretudo, lealdade até aos seus clientes e não tanto às autoridades, uma vez que é uma entidade privada, cujos deveres de colaboração devem ser aqueles que resultam claramente da lei, e realmente são muitos, como foi explicado. Segundo a sua experiência, Sr. Doutor, este duplo reporte a entidades com competências diferentes não baralha, não confunde e não prejudica uma prevenção de riscos de branqueamento com base em tipologias, ou seja, com base numa risk-based approach. Enfim, levantei estas duas questões apenas para que os senhores doutores, naturalmente, giram as respostas como vos entenderem e, naturalmente, poderá haver mais intervenções se o tempo a isso permitir. Doutores, por favor. José Miguel, se calhar eu começo. Okay. Eu depois fiz aqui também uma seleção das perguntas dos participantes e também tinha um tema acerca da intervenção que tu tiveste, mas começava e agradeço a pergunta do seu professor. Eu vou-lhe dar um bocadinho aquilo que é a minha experiência, pode ser também uma visão não totalmente representativa, mas é a minha experiência. Portanto, eu parto daquilo que me parece ser um dado, não é? Que de facto a função de conformidade tem a seu cargo a prevenção da violação das normas primárias, mas também das que se regulam a sua própria atividade, sem prejuízo de a dita terceira linha de defesa, que é a auditoria, também verificar se o compliance respeita as regras que regulam a si próprias. Mas quer dizer, o compliance tem de facto, a meu ver, esta dupla função, que é verificar, ou melhor, prevenir a violação das normas primárias, quer das secundárias. E a minha experiência, e se calhar aí aponta na linha do que referiu, que se calhar a transposição do modelo anglo-saxónico foi só transposta em parte, eu sinto e senti que existe da parte do regulador, das autoridades, uma importância muito grande dada ao estrito cumprimento destas normas secundárias. Eu nem sei, posso estar a ser um bocadinho injusto, mas não sei se às vezes não é a atenção primacial. Isto pode ter duas razões. Uma é, apesar de tudo, estamos perante uma disciplina nova e, portanto, há pouca experiência e há, por outro lado, que ter bastante cuidado em que ela seja implementada. E, por outro lado, se calhar há a convicção que se estas regras secundárias e se este sistema for integralmente cumprido, tudo o resto está assegurado, coisa em que eu não acredito. Mas eu concordo consigo, pelo menos nestes primeiros anos em que nós, no fundo, não temos muitos anos ainda destas normas secundárias, destes programas de compliance, eu concordo que, se calhar, às vezes há uma atenção talvez um bocadinho maior do que é que deveria haver a essas normas secundárias e há uma aproximação às mesmas, não no sentido constante incentivo à melhoria, como referiu, mas olhando-as numa perspectiva muito estrita e no fundo, obrigando as instituições às vezes a dar mais atenção ao cumprimento dessas regras secundárias do que aquelas que são as principais, que são as primárias. É a minha experiência. Eu tive casos vi casos em vários domínios digamos, se concluir pela existência de contornações por violações de regras secundárias que, a meu ver, não justificariam, só para lhe dar um exemplo.
E, portanto, eu tendo a concordar com a sua perspectiva, mas admito que seja uma questão explicável pela juventude desta adoção do modelo anglo-saxónico e da adoção destas regras. Portanto, estou otimista, foi melhor. E se calhar, José Miguel, antes de passarmos às questões dos participantes, e uma que eu tenho sobre uma das coisas que tu disseste, se calhar deixava responder já do seu professor, depois passamos às outras. Uhum. Muito bem. Eu responderia à pergunta que me foi colocada e que agradeço também, com três notas. A primeira é de colaboração intensa nestas áreas com todas as autoridades. Portanto, nós temos um contacto permanente, quase permanente, com as diferentes autoridades que aparecem com preocupações diferentes e o nosso entendimento e aquilo que obviamente fazemos na prática é uma colaboração total de articulação e com estas entidades. A segunda é que, de alguma forma, eu não sei se o direito está preparado para lidar com o chamado risk-based approach, porque, como eu tentei dizer há pouco, este risk-based approach tem sempre erros, tem sempre falsos positivos e tem sempre falsos negativos. E temos que conviver com esse erro, e se não convivemos com esse erro, toda esta lógica do risk-based approach vai por água abaixo. E, portanto, nós precisamos não de ter uma entidade que vai investigar uma suspeita como se fosse um culpado, ou enfim, talvez esteja a exagerar, mas uma entidade que investigue enquanto elemento suspeito, mas temos que ter uma entidade que consiga evoluir para lidar com as suspeitas levantadas pelo risk-based approach, que é uma coisa um bocadinho diferente. E eu tenho a noção que esse caminho está a ser feito, obviamente, de uma forma bastante mais rápida nas unidades de informação financeira nos diferentes países e, portanto, estão mais preparados para lidar com esta nova abordagem no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Terceira nota. Curiosamente eu não participo, explicitamente eu não participo em nenhuma decisão de reporte às autoridades, não me comunicam nenhum contacto que tiveram de uma autoridade específica sobre um cliente qualquer, portanto eu não participo nas decisões, nas opiniões e nas decisões do Compliance Officer sobre casos concretos. O que eu preocupo é assegurar que o Compliance Office tem, enfim, as capacidades, os meios, as pessoas que tomam as decisões de evolução do framework corretas para poder dar uma resposta mais eficiente aos temas e acertar mais vezes. Essa é a minha preocupação, mas não tomo decisões sobre nenhum caso concreto, nem que se vai reportar, nem que não se vai reportar. Quero saber, um mês depois, que casos é que decidimos não reportar e porquê? Porque tipicamente a falha mais importante é nós decidimos não reportar um suspeito quando ele é suspeito e essa é que nos vai penalizar no futuro. Portanto, quero saber porque é que não reportámos uma suspeita, quais foram os argumentos, mas não intervenho na decisão e só sei isso com uma distância temporal que assegura que não tenho nenhum comentário a fazer sobre essas situações. Muito obrigado, eu não vou intervir no debate, os doutores, por favor, sigam a ordem que acharem mais conveniente. Eu estava a dizer ao José Miguel e a todos que eu vi aqui 4 questões, se calhar selecionava das várias que referiram, e tinha uma para o José Miguel que me suscitou a intervenção dele. Portanto, eu enumerava-as e depois podemos ver como é que respondemos. Algumas são mais jurídicas. Uma é mais jurídica sobre a culpa da pessoa coletiva, se é uma culpa que digamos, que radica na culpa do agente, ou se é uma culpa própria, como eu referi, no sentido de um acidente de percurso face àquilo que é a posição da organização. Eu a essa respondo. Outra sobre a articulação entre o que eu expus e o regime da proteção de dados.
uma terceira sobre a relevância do soft law, uma quarta que se calhar deixava para ti, Zé Miguel, que é o tema articulação entre o risco e os sistemas de informação e a importância da informação e da correção e qualidade da informação, e a quinta que eu deixava para ti, que me suscitou a tua intervenção, que é a articulação entre o automatismo e a inteligência artificial que leva a que o compliance seja gerido por um engenheiro e aquilo que eu penso que ainda é a consequência do dito risk-based approach e das decisões que têm que ser tomadas a partir do momento que é detectado um positivo, e que eu diria, da minha experiência e a decisão de comunicação, etc., tem ainda que ser muito tomada por pessoas e manual, sem prejuízo do mundo que podemos estar qualquer dia em que a inteligência artificial faz tudo. Mas eu gostava de ouvir um bocadinho como é que tu vias a articulação entre essas duas realidades. Mas se calhar, para ir rapidamente àquelas que eu comecei por enumerar, eu vejo que de facto estão aqui pessoas bem mais autorizadas que eu, mas a minha visão é da culpa da pessoa coletiva, como obviamente tem que haver a atuação de uma pessoa singular e tem que haver a dita atualização no facto de uma deficiente organização, etc. Tudo isso tem que existir e, portanto, tem que haver uma atuação de uma pessoa singular, mas a minha visão é da culpa da pessoa coletiva, de facto, como traduzindo ou não essa posição, essa postura de cumprimento ou não cumprimento da lei, e podendo esta postura ser precisamente revelada e mostrada ou não pela existência de um programa de compliance efetivo. Essa é a minha visão, ou seja, e respondendo também à pessoa em causa, no direito português a responsabilidade da pessoa coletiva não exclui a responsabilidade da pessoa singular que age, que era uma pergunta que também estava feita neste domínio. Sobre a proteção de dados, é verdade que o responsável da proteção de dados eu não tenho agora aqui à frente o regulamento de proteção de dados, mas tem também uma função de conformidade nesse domínio específico e, portanto, tem razão. Eu não estou a identificar as pessoas, não sei se é suposto, mas tem razão a pessoa que perguntou no sentido de que há aqui mais um domínio em que existe mais um responsável por função de conformidade, num domínio muito específico, que tem algumas similitudes com a função de conformidade que eu descrevi, e é mais uma, embora tenha um estatuto diferente, responsável pelo Data Protection Officer, mas é mais uma, digamos, uma área que eu julgo que deveria justificar eventualmente alguma tentativa de articulação ou coordenação destes vários regimes que vão surgindo, sob pena de qualquer dia, para cada domínio da atividade empresarial, haver um regime específico de compliance, conformidade, do que seja, e penso que isso não seria positivo. E a minha terceira resposta, depois deixava as outras duas então para o Zé Miguel, só a relevância do soft law é imensa, e a meu ver, tenho aqui uma visão às vezes um bocadinho crítica, mais uma vez isto pode ter a ver com a novidade da área em que estamos, mas eu vejo muitas vezes pouca diferença, seja da parte do regulador, seja da parte, se calhar por consequência dos regulados, entre o soft law e o hard law, ou seja, as recomendações são olhadas praticamente como obrigatórias e eu penso que isso retira muitas vezes alguma flexibilidade ao modelo de regulação, porque precisamente o soft law é suposto ser algo que deve ser mais flexível, compatível com o Comply or Explain, mais aberto, e temo que às vezes isso não esteja a acontecer, e eu acho que é mau. E introduzindo um dado adicional, é que tipicamente a soft law tem uma dimensão enorme. Assistimos muitas vezes a recomendações ou conjuntos de recomendações com 70, 80 páginas enormes e de facto se começa a ser olhado como hard law em cima do que já existe hard law em sentido estrito, acho que torna muito difícil a vida das organizações. Mas enfim, mais uma vez, admito que seja estamos numa fase, neste plano pelo menos, numa fase ainda inicial e portanto penso que a situação evoluirá. Portanto, Zé Miguel, contigo deixava risco e informação,
e, e apetite de risco, ou melhor, inteligência artificial, automatismo versus decisão humana, onde é que ela ainda cabe. Só queria também assinar por baixo este último comentário. Nós fazemos face a um conjunto imenso de recomendações, de guidelines, etc. Há sempre uma guideline num sítio qualquer que espera por nós, porque se a perspectiva é conservadora, há uma guideline que aponta no sentido de ser mais arrojado. Se a perspectiva é arrojada, há uma guideline que aponta no sentido de ser... Portanto, é muito difícil lidar com isto e portanto, temos que ter boa disposição para conseguir ir aguentando este diálogo permanente com os supervisores e com os reguladores que temos tido nos últimos tempos. Obviamente, o tema dos dados é absolutamente fundamental. Os bancos estão bem preparados para conhecer os seus clientes. Nós fazemos, sobretudo, banca de relação, suportada numa história de relação com os clientes. Não andamos a fazer banca de produto, a vender produtos a quem não conhecemos, não vendemos crédito a quem imediatamente nos bate à porta. Portanto, gostamos de fazer banca com base no conhecimento do cliente. E isso passa por termos, por exemplo, muito claro qual é que é o comportamento dos clientes. A conta corrente, como eu referi há pouco, é um dos maiores espelhos da vida das pessoas. Nós percebemos onde é que foi jantar fora, onde é que anda a gastar dinheiro, quais são as preocupações que tem. Enfim, da mesma forma que uma Amazon consegue fazer sugestões de livros, ou no Spotify da música que a pessoa mais gosta, ou Netflix, nós também percebemos quais são as diferentes preocupações das pessoas e gostamos de usar essa informação, quer para a tomada de decisão, quer para enfim, apoiar a venda e sabemos propor aos clientes os produtos certos. É com esse objetivo, não é para fazer mal a ninguém. Sabemos que hoje em dia a utilização desta informação é muito restrita, temos de ter muito cuidado, mas é fundamental para conseguirmos tomar decisões instantâneas quando a pessoa entra numa app e pede crédito, ou quando entra numa loja e quer comprar, enfim, a crédito, termos uma resposta muito rápida para esse tipo de situações. Obviamente que a questão que o Alexandre levantou relacionado com as decisões é extremamente relevante. Nós não reportamos diretamente da máquina, digamos assim, para a UIF, para a Unidade de Informação Financeira. Não fazemos. A decisão de reporte é uma decisão muito cuidada, como eu disse, é uma decisão em que eu não participo, mas em que há um comitê de compliance que toma essa decisão, pessoas bastante experientes e com enfim, um conhecimento de práticas bancárias, da interpretação de uma transação da posição de um cliente que é muito grande e, portanto, estão em muito melhores condições do que eu estaria, e eu não quereria participar enquanto membro da Comissão Executiva nesse tipo de decisões. Estão em muito melhores condições de tomarem boas decisões. Portanto, nós não há nada que saia, digamos assim, de uma linha de montagem de produção, digamos assim, de suspeitas, não há nada que entre diretamente no pipeline da UIF, tudo passa por uma decisão manual e, portanto, para conseguirmos reagir a tempo, precisamos de recursos bons nesta matéria, assim como nós precisamos dos tais recursos dos data scientists e esse tipo de capacidade para poder apresentar a esses especialistas de branqueamento de capitais o menor número possível de decisões que eles tenham que tomar. Portanto, esse é o nosso objetivo, sem esquecer nenhum caso importante para trás, embora saibamos que podemos ter sempre os tais falsos negativos muito perigosos a que teremos de fazer face no futuro, ou que poderemos fazer face no futuro. Ainda haverá aí um cantinho com o jurista. Não, estou a falar de gente que toma decisões no dia-a-dia. Eu não sei se... Eu deixo do que li aqui... O Dr. Miguel Câmara Machado queria... desculpa, Miguel. Eu tenho duas ou três questões. A primeira é essa, tem a ver com haver um empregozinho para um jurista no dia-a-dia, e o comentário que um não-jurista fez imediatamente sobre é preciso tomar decisões no dia-a-dia. Então, a minha primeira pergunta prende-se com isso, isto é, qual é que é a vossa experiência
um como jurista, outro como não jurista, quanto a para assegurar que não há medo do compliance e para assegurar que não há esta ideia de que o compliance ou os juristas estão a bloquear o negócio. Isto é, a experiência prática é quando intervêm pessoas, eu sou um jurista num banco, só para deixar este disclaimer feito, e sinto essa necessidade de tomar decisões no dia-a-dia. Decisões desde as coisas mais práticas até coisas compliance. Eu estou a prestar consultoria jurídica em muitos domínios do banco. Mas pergunto isso, isto é, como é que nós conseguimos assegurar internamente que isto é bem articulado e que faz parte da estrutura do banco e que o compliance também veste a camisola do banco. Porque em última instância, ainda há bocadinho o senhor professor dizia isto, é a banca, o direito bancário, assenta na confiança. E eu muitas vezes sinto que estes regimes jurídicos exigem o contrário da confiança do direito bancário. Isto é, exigem que nós estejamos constantemente a desconfiar dos nossos clientes, a investigá-los e às vezes a funcionar como agentes infiltrados, quando não agentes provocadores. Mas isto já é eu a querer provocar a discussão um bocadinho se calhar para além do tempo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Saber se sentem abertura dos reguladores e do Ministério Público, do CIAP e da UIF para esta inovação para os sistemas de inteligência artificial, para a automação, ou se não é mais fácil fazer o que estamos habituados a fazer há 20 anos e cumprirmos com os formuláriozinhos, porque sabemos que se calhar não vamos identificar todos os casos de potencial suspeita, mas vamos cumprir com as orientações do supervisor, que não está preparado ainda para o século XXI. Isto é uma pergunta que eu acho que acabei por ser menos neutro e induzir mais a resposta do que eu gostaria. Mas se sentem a abertura do supervisor, do regulador e das autoridades judiciárias para isso? Segunda pergunta. A terceira pergunta era mais ou menos a mesma pergunta que o Dr. Alexandre Lucena fez ao Dr. José Miguel Peçanha, mas para o Dr. Alexandre. Isto é, saber se com estes sistemas todos que pretendem que nós apliquemos regras como computadores, que eu acho que é o sonho de qualquer engenheiro, é acabar com os advogados. E há muito bons juristas ao longo da história que tentaram isto. Fazer dos juízes a bouche de la loi é exatamente a mesma coisa. E houve revoluções muito queridas feitas dessa maneira, apesar de acabarem com guilhotinas. A minha pergunta, e tentando não me dispersar, é saber se são, Dr. Alexandre Lucena, dispensáveis os juristas num banco ou se não é cada vez mais necessário que os bancos e quaisquer instituições tenham juristas a tomar decisões no dia-a-dia. Agora esta era a terceira. Quarta, são 5. Quarta pergunta. Risk-based approach. Pelo que eu percebo, como jurista e às vezes sem perceber muito bem isto, tanto a Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais, Lei 83 de 2017, como o atual aviso 2002-2018, como o próximo aviso que aí vem, agora pela consulta pública, é tudo feito numa lógica de risk-based approach. No entanto, a pergunta que eu faço é se a experiência que têm a aplicarem estes regimes é esta, isto é, se há alguma proporcionalidade, algum ajustamento. Pareceu-me um pouco, pela explicação do Dr. Alexandre, que apesar de tentar vender um lado mais otimista, se calhar a experiência não era tão positiva como essa. Afinal são 6. Quinta pergunta. Estas guidelines todas e as recomendações que nós encontramos a nível europeu, a minha pergunta é se a transposição desse direito para o direito português não tem sido feita desconsiderando totalmente o princípio da proporcionalidade. Muitas vezes o legislador ou o recomendador europeu está a pensar em bancos com a dimensão do Deutsche Bank ou do BNP Paribas e não do BCP, do BPI ou do maior ainda BIG. Isto é, saber se estas recomendações que nós às vezes estamos a importar para o direito português, para o RGICS, para o CAB, para o que seja, como lei, não são coisas que não estão a ser pensadas para nós e nós não estamos a acolhê-las desconsiderando o princípio da proporcionalidade. O Alexandre conhece, nós já discutimos muito isto, há ou não há um gold plating, estamos ou não estamos a fazer o direito português um direito
pior do que os outros direitos europeus. Isto é, como pessoas que deram direito comparado aqui na faculdade, Portugal, no em termos de direito bancário, de compliance, é ou não é pior do que os outros países da União Europeia? Também vou tentar não induzir a resposta mais do que já induzi. Última pergunta. Esta pergunta é mais para o Dr. José Miguel Peçanha. Tem a ver exatamente com isto com que terminou há pouco, dos dados financeiros serem mais complexos. Eu também acho que, lendo a informação de um banco, nós conseguimos descobrir melhor os gostos das pessoas do que a Amazon, do que o Spotify ou do Netflix. Nós conseguimos descobrir onde é que as pessoas gostam de dormir, comer. Se cruzarmos dados bancários, até conseguimos descobrir com quem é que elas gostam de dormir e de comer. Nós podemos descobrir os livros, a música, onde eu gasto dinheiro é onde eu revelo mais as minhas preferências. A minha pergunta é, aqui na perspectiva de um engenheiro que olha para o futuro, nós podemos ou não podemos antecipar crimes analisando a informação bancária? Isto é, se eu analisar padrões de comportamento financeiro, eu posso dizer, este senhor não branqueou capitais ainda, mas está com toda a pinta de que vai branquear capitais no final de 2022. É aquele filme ou livro do Philip K. Dick, do relatório minoritário. Será que eu, num banco, posso denunciar um criminoso futuro que ainda não fez nada? Pronto, isso assusta-me, encanta-me como jurista e aprendiz de filósofo, aprendiz de jurista sempre. Gostava de saber o que é que um engenheiro tem a dizer numa faculdade de Direito. Obrigado e peço desculpa por serem tantas e alongar-me tanto. Boa noite. Alexandre, vou começar aqui, mas as primeiras perguntas acho que eram destinadas, vou tentar dar aqui uma nota, depois deixava aqui umas coisas mais princípios de proporcionalidade, etc., mais para ti. Vamos lá ver, uma das missões que eu acho que tive quando assumi ao nível da Comissão Executiva o papel de responsável pela segunda linha de defesa, em particular pelo compliance, foi de facto tirar o compliance de um castelo. O compliance era claramente um castelo onde estavam lá uns senhores com umas marretas e havia uma malta que queria fazer negócio, que se aproximava para comunicar com esses senhores e muitas vezes levavam com a marreta e não podiam fazer aquilo que queriam. Mas nós conseguimos inverter essa lógica, trazer o compliance para perto das pessoas, torná-lo participante nas decisões muito mais cedo, por exemplo, participar em comitês comerciais, ou são discutidos estratégia comercial, os novos produtos. Portanto, há uma proximidade muito grande do compliance das decisões, das decisões comerciais e das decisões de negócio. Enfim, o compliance não pode ser responsável por isso, que obviamente geraria conflitos de interesse, mas nós tendemos a criar uma aproximação muito grande. Aliás, como já existia ao nível do próprio risco. O risco é um parceiro da estratégia comercial. Se o risco monta um modelo para decidir crédito de alguém que vai à app do banco pedir crédito e ter uma decisão de crédito instantânea, se o risco é um parceiro não pode dizer que não a tudo, porque senão não há negócio. Portanto, é estes equilíbrios que têm que ser atingidos, são áreas muito delicadas desse ponto de vista e que exigem, digamos assim, um bom senso muito grande na forma como se lida com o controle versus negócio. E eu espero que tenhamos feito um bom trabalho nesse domínio. Relativamente à questão da abertura para a inovação, eu diria que a abertura existe até ao momento em que alguém não detecta um caso que devia detectar, porque aí a abertura, digamos, a lógica do risk-based approach torna-se rapidamente um rules-based approach, uma máquina de tomar decisões que não se erram, que não erram, e como eu digo, estas máquinas, a estatística vive do erro. Só existe estatística porque existem erros que se procuram minimizar no seu conjunto, e aqui também tentamos fazer isso, mas obviamente se nos passar entre as mãos, porque a tal lista de sanções tinha o nome mal escrito de alguém
e que nós autorizámos que fosse nosso cliente, ou autorizámos uma transação e não detectámos que era de facto a pessoa que estava inscrita na lista de sanções. Não sei se têm noção que a mesma pessoa, por exemplo, imaginem um árabe, para tornar isto mais misterioso, um turco, se calhar aparece com 6, 7, 8 nomes diferentes numa lista de sanções, umas vezes com o apelido à frente, outras vezes com o nome à frente. Quer dizer, é um mundo de dificuldades. E como eu disse, Isabel... Mas já está nessas listas. Eu já fui preso no aeroporto dos Estados Unidos. Exatamente. Isabel dos Santos há muitas, não é? E nós conhecemos quem tenha tido dificuldades por causa de ter esse nome, a seguir aos Luanda Leaks. Quer dizer, portanto, abertura haverá, toda a gente percebe que não se consegue montar um sistema de controle se não houver este tipo de técnicas, se não se utilizar este tipo de metodologias, mas ninguém espera que os bancos falhem depois na detecção do caso concreto. E aí, enfim, não há nada a fazer. Nem toda a gente nasceu para ser estatístico, não é? Há também os polícias também, eu diria. Dados financeiros. Eu acho que sim. Nós, hoje, antecipamos o incumprimento. Nós temos o que chamamos, por exemplo, modelos de Early Warning Signs. Nós conhecemos as características de quem incumpre 4 meses depois. Portanto, temos essa capacidade, obviamente com falhas. Quando nós estimamos uma probabilidade de incumprimento imaginem, de 50% é uma probabilidade altíssima, o que estamos a dizer é que 10 clientes são maus quando só 5 é que vão ser efetivamente maus. E se não percebemos isso, não estamos a usar os instrumentos de forma adequada. Certo? Se a probabilidade de incumprimento... Para nós não privarmos a liberdade desses clientes. Ora está, quer dizer, não é incumprimento nós gostamos que isto tudo corra bem, mas é preciso ver as limitações do que estamos a fazer. E ela está muito ligada à questão da abertura para a inovação que falaste há pouco e obviamente, a tal abertura para a interpretação dos resultados que resultam dessa inovação e que não é a mesma coisa de ter uma pessoa olhar para os clientes que estão no workflow e tomar decisões manuais. Hoje não conseguiríamos fazer, são tantas as operações. Nós temos que decidir sobre transações do sistema SEPA, ou seja, transações que têm minutos, segundos, para estarem noutro país da Europa, noutra conta bancária. Portanto, não temos tempo para que isto passe por uma pessoa. Portanto, são propósitos perfeitamente antagónicos e que temos que lidar com a tal aceitação do erro e da falha que eu falei há pouco. Alexandre, dava-te a honra do resto. Eu respondia, vou responder muito rapidamente, mas há 1, 3, 4 e 5, seguindo a ordem do Miguel. Há só para confirmar o que diz o Zé Miguel, eu julgo que o Compliance Officer e o departamento pode ser a expressão talvez seja um bocadinho forte, mas é um parceiro de negócio, ou seja, não tem que estar no dito castelo à parte. Agora, muitas vezes, alguns reguladores e alguma da disciplina que é criada não é, quer dizer, leva a uma coisa um bocadinho diferente porque, como disse o Miguel, há uma tentativa que ainda não, há uma ideia que ainda não está bem resolvida, que é de ter uma espécie de fiscal que tem alguma dependência do regulador dentro da própria organização. Isso é uma digamos, não vou dizer, há uma ideia que existe e que não está completamente ainda resolvida, e por isso há aqui uma ambivalência entre alguém que é parte de uma organização e deve trabalhar com a organização, mas por outro lado há quem a veja e quem, eu estou a dizer, alguma disciplina jurídica e alguma atuação dos reguladores que às vezes tende a vê-los como uma longa-manos do regulador dentro da instituição. E isto está ligado com um fenómeno que me parece excessivo, eu penso sempre que o pêndulo há de voltar um bocadinho para o meio, que é de um grande micromanagement das organizações do exterior, não é? Da lei e do regulador, ou seja, quando se diz, no fundo,
esta conformidade com a lei não pode ser deixada totalmente à disponibilidade da instituição, mas há limites, quer dizer, quando se chega ao ponto de dizer que o compliance officer não pode depender do senhor A, do senhor B ou do senhor C, estamos a entrar num micromanagement que reflete um bocadinho esta ideia que eu julgo que o Miguel estava a referir. Mas enfim, mas eu acho que as organizações podem fazer como o Zé Miguel disse, que é fazer com que o compliance seja de facto um parceiro de negócio, e acho que pode ser sem prejudicar o seu estatuto de independência. Pergunta 3, ainda há lugar para os juristas, eu, designadamente nestas áreas, eu acho que tem que haver, e a minha experiência é essa. Eu tenho muita honra de ter criado a direção jurídica do Banco BPI e de ter chefiado muitos anos, e portanto tenho uma grande experiência do que é que um jurista pode fazer no banco, e designadamente neste domínio. Eu acho que todas as decisões, como o Zé Miguel disse, pelo menos as humanas, que são tomadas, designadamente no branqueamento de capitais, cumprimento, comunicação, não comunicação, são aplicações de regras jurídicas, ponto. Nós podemos ter outras pessoas a aplicá-las, mas não sei se vai correr tão bem. Portanto, eu acho que, respondendo à tua pergunta, acho que a minha experiência é claramente que sim. Risk-based approach, eu acho que às vezes há uma certa resistência a esse risk-based approach por parte das autoridades. Eu compreendo que é mais fácil impor um modelo monolítico. Um modelo de risk-based approach, do ponto de vista de quem o fiscaliza, é muito mais difícil. E portanto, embora, para usar uma expressão brasileira, desculpa, da boca para fora, seja risk-based approach, eu acho que há às vezes uma certa tendência a impor um modelo que não é risk-based approach, que é rule-based approach, independentemente de tudo mais. E, portanto, mas espero que se caminhe para aí, porque é o caminho certo, mas o risk-based approach tem que conviver com o que o Zé Miguel disse, ou seja, uma instituição não pode ser punida se, mostrando que tem um modelo adequado de risk-based approach, depois acontecer um caso. Isso é que não pode acontecer, senão não é um modelo de risk-based approach, é um modelo... O modelo do risk-based approach tem que conviver com, num caso concreto, suceder um risco e disso não ser considerado um ilícito, porque senão o modelo não é do risk-based approach. E última questão, proporcionalidade. Eu concordo inteiramente com o que estava implícito no que o Miguel Câmara Machado disse. Quer dizer, há uma visão muito redutora do que significa a proporcionalidade. Eu lembro-me de discussões que tive sobre algumas recomendações que têm em si mesmas consagrado o princípio da proporcionalidade, e depois lembro-me de se dizer, bom, mas a proporcionalidade só significa para dizer e era uma coisinha de nada. E, portanto, eu não sei se há algum receio, mais uma vez, de se abrir uma janela muito grande, mas reconheço, da minha experiência, o campo que poderia haver para a aplicação do princípio da proporcionalidade e da adaptação da regulação, que já é pesada, à variada dimensão das instituições, é um campo que poderia ser muito maior e com benefícios para todos. Mais uma vez, exige muito mais esforço. É muito mais fácil eu dizer a regra é igual para todos. Mas compartilho daquilo que o Miguel disse, no sentido, acho que haveria aqui campo para uma maior aplicação do princípio da proporcionalidade, e em Portugal isso é particularmente relevante, porque as instituições portuguesas, mesmo as grandes, no nível europeu, não são muito grandes e, portanto, poderiam beneficiar disso mesmo. Doutores, eu não vou dar muito mais tempo para não abusar da vossa disponibilidade, apenas darei a palavra à senhora professora Teresa Quintela de Brito e ao senhor doutor José Neves Costa para questões finais, sucintas, por favor, senão corremos o risco dos nossos convidados em futuros convites não terem a disponibilidade simpática com que nos brindaram. Muito obrigado. Senhora professora. Obrigada e eu, muito obrigada, é só agradecer as duas belíssimas intervenções, de que gostei imenso, completaram-se em perspectivas completamente diferentes, portanto foi um momento alto, sem dúvida. Apenas um comentário muito curto, revi-me, reconheci-me nas afirmações que o Sr. Dr. Luciano Eval fez sobre a culpa da pessoa coletiva. Eu também penso exatamente nessa linha também tenho essa linha de pensamento.
Claro que eu tinha mais questões, há um certo abuso também, portanto, no sancionamento como contraordenações da violação das tais normas secundárias, ou seja, esquecendo que o artigo 18, número 2 da Constituição, que exige a estrita necessidade da própria contraordenação, também tem que imperar neste domínio, e muitas vezes há a punição automática sem nenhuma ponderação em termos de proporcionalidade. Voltemos à proporcionalidade. Concordando também com o Sr. Doutor quanto a esta questão, já o escrevi há muito tempo, não concebo de forma nenhuma uma exclusão da responsabilidade penal da pessoa coletiva com base na mera existência de um programa de compliance, portanto, sob pena de, no fundo, fazermos com que a pessoa coletiva tenha apenas uma obrigação de meios de prevenir riscos e não um verdadeiro dever de não praticar crimes e de não permitir que os crimes sejam praticados. Uma última questão que me surgiu, e isto é mesmo uma questão, é a seguinte: a comunicação de operações suspeitas é feita à Unidade de Informação Financeira, Departamento da Polícia Judiciária em Portugal. Comunicação de operações suspeitas, justa-se que seja feita a uma entidade policial? Pergunta que eu faço. Por um lado, será que a comunicação de operações suspeitas tem alguma coisa a ver com a prevenção criminal, e então isto ainda poderia ser uma tarefa da polícia? Mas, por outro lado, agora ligando com a intervenção do Dr. Miguel Peçanha, o que é que a análise da UIF vai acrescentar à análise já feita pelo próprio banco com recurso à inteligência artificial? Pergunto eu. Ou seja, não será mais correto transmitir aquilo que parecem ser suspeitas da prática de crimes e não meras operações suspeitas com base numa abordagem baseada no risco? Esta era, no fundo, a questão. Quer dizer, o que é que deve ser transmitido e a quem? E o que é que se acrescenta com essa transmissão? É que eu receio que esta comunicação de operações suspeitas com base em padrões de risco se transforme numa invasão da privacidade sem haver uma verdadeira suspeita da prática de crimes, não é? E, portanto, isto para mim é muito perigoso, e para o Estado de Direito mais ainda. É isto. Obrigada. Obrigado, senhores doutores. Se quiserem responder, e o senhor doutor José Neves Costa cedeu a sua questão a uma auditora que depois poderá fazer a questão final. Muito obrigado, doutor. Talvez eu possa começar só por dizer, senhor professor, agradeço os seus comentários, tenho muito gosto em estar aqui consigo, tenho imensa admiração por si, não nos conhecíamos, mas do que li já várias coisas suas. Eu só, se calhar, eu tenho uma ideia sobre a comunicação, mas que deixava se calhar para o José Miguel, que está mais ligado, mas sobre o tema da pouca ponderação que às vezes existe como chamou, o abuso na violação de normas secundárias, do abuso que existe nesse domínio, e prende-se um bocadinho com a pergunta que o professor Paulo Sousa Mendes fez ao princípio. Quer dizer, eu acho que seria positivo que houvesse uma preocupação maior com as que eu chamei normas primárias e que houvesse que não houvesse uma espécie desse automatismo que referiu, que eu por vezes vejo na conclusão pelo cometimento de um ilícito na violação das normas secundárias. Acho que seria muito positivo. Há uma tendência para que assim seja, pelo menos numa primeira fase. Obviamente as instituições podem impugnar, mas designadamente no plano bancário há sempre um certo comedimento na impugnação
decisões do regulador, portanto concordo em absoluto consigo. Eu antes de passar a palavra ao José Miguel, eu na comunicação compreendo a preocupação que manifestou, que acho que é muito importante. A utilidade que vejo numa comunicação, uma entidade como a UIF, da minha experiência, mas já é de alguns anos, já há alguns anos que não acompanho o compliance, era a UIF ter uma visão global do que é que a entidade ou a operação comunicada possa revelar no país, porque tem digamos, uma panóplia de comunicações que a própria instituição pode não ter. É a visão. Agora, se essa visão global tem que ser da UIF ou poderia ser, não sei, do Ministério Público ou de outra entidade, isso aí já é outra coisa. Agora, a utilidade de uma comunicação de um banco a uma entidade central é esta ter uma visão global da operação ou da entidade. José Miguel, tu estás mais no dia-a-dia, hoje em dia, disso? É isso mesmo. Aquilo que a UIF traz é a informação. A informação que nós não temos. Nós temos a nossa visão do que está a acontecer, mas as unidades de informação financeira não só partilham informação entre elas, como são elementos de agregação de informação que circula no próprio sistema financeiro. E isso é extremamente importante porque aumentam, digamos assim, a perspectiva dos tais networking effects e dos circuitos, os fluxos financeiros que são essenciais para a tomada destas decisões. Portanto, eu não sei também se é o IF, se deve ser o Ministério Público, mas tem que ser alguém que seja capaz de agregar esta informação. A tendência, parece-me, é ainda mais colocar isto numa espécie de UIF europeia. Não falta muito, não falta muito, mas vai aparecer uma unidade de informação financeira, digamos, central, que vai ter que vai agregar esta informação e vai gerir isto a nível europeu, porque, obviamente, o elo mais fraco da cadeia é para onde estas coisas acontecem e a União Europeia quer ter a certeza que os elos são todos, digamos assim, tão fortes uns como os outros. É esse o caminho que temos pela frente. Mas, José Miguel, vai ter que se ter algum cuidado, como a sua professora estava a dizer, a partir do momento. Eu sei que, e eu quis acentuar, que continuamos a ter a decisão humana na comunicação. Isso dá-nos algum conforto. Suspeitas, não é uma decisão... Exatamente, porque a partir do momento que as suspeitas são detectadas por padrões de comportamento, como a sua professora estava a dizer, quer dizer, começa a haver a possibilidade de muitas comunicações serem feitas e serem relativamente infundadas. Só que a partir do momento que é feito, o nome da pessoa passa a estar lá nessa base, pensa em mutatis mutandis no risco de crédito, na central de risco de crédito. É desagradável quando o nome de uma pessoa vai para a central de risco de crédito, mesmo que a coisa volte para trás. E eu acho que com a introdução destes métodos mais padronizados de identificação de suspeitas, eu acho que esse cuidado tem que se ter. Mas pronto, é o que é. É evidente, peço desculpa por interromper, é evidente que também aconteceria nas decisões manuais, porque eu posso ter um senhor, até no mesmo, já não estou a falar de compliance officers de instituições diferentes, na mesma, se a decisão fosse tomada por humanos, eu posso ter o humano relaxado ou o humano preocupado, e vão tomar decisões diferentes, e portanto nós vamos ver, pelo menos há uma coisa que os robôs nos trazem neste tipo de decisões, que estes modelos automáticos, digamos, tratam toda a gente com o mesmo input, o output é igual. Isso aí não tem estados de espírito. E, portanto, tem essa vantagem e nós, obviamente, temos que ir monitorizando. Problema grande, muitas vezes não sabemos a qualidade do nosso reporte, ou seja, ninguém nos vem dizer, meus amigos, vocês fizeram 100 reportes, está aqui 50 foram bons e 50 foram inúteis. E portanto, nós não, ou mesmo que digam um valor agregado, nós não conseguimos aplicar ao caso concreto, portanto não podemos andar para trás e afinar os modelos, a tal aprendizagem que hoje se fala muito dos modelos de inteligência artificial, não é? O machine learning, nós não o podemos utilizar porque nós não conseguimos fazer os modelos aprenderem em função do resultado das decisões passadas. É um
um handicap difícil e que não nos ajuda a evoluir, digamos assim, gradualmente para a tomada de melhores decisões. Sim, como dizia o professor, porque o Dr. Miguel Machado referiu uma coisa que eu já vi dito até num tribunal, que é até o facto das decisões serem tomadas antes ou depois do almoço pode influenciar o sentido dessas decisões. Ou jantar como nós agora. Eu posso se me permitem, tenho só duas ou três, teria inúmeras questões, as participações foram muito, muito interessantes. Eu, muito telegraficamente, gostava eventualmente de ouvir os vossos comentários da vossa experiência. Por um lado, como referiram ambos e muito bem, hoje em dia o compliance é um monstro de tal ordem que tem um impacto financeiro gigantesco sobre os bancos e sociedades financeiras em geral. No entanto, os bancos não deixam, e particularmente na situação, se quiser, de crise do setor bancário face ao que já foi há 30 anos atrás, como é que se gera? Porque os bancos não deixam de ser empresas direcionadas para o lucro e com um impacto fundamental na economia dos países. Eu perguntava-vos como é que se gera as expectativas de lucro de um banco, expectativas dos stakeholders, dos acionistas, do mercado, do próprio Estado, se assim se quiser, com o impacto nas contas que tem os custos de compliance. Por outro lado, perguntava se quiserem comentar, como é que se gera. Eu recordo-me que ainda estava no compliance quando isto já era um inferno, e hoje ainda mais se aumentaram os prazos. O Dr. José Miguel Peçanha referiu muito bem que as decisões têm que ser céleres, rápidas e em real time. No entanto, quando temos operações, é uma exigência do dever de abstenção, temos operações em real time que muitas vezes podem demorar 10 dias até termos uma autorização das autoridades competentes, nomeadamente do Ministério Público, que depois terá de ser eventualmente confirmada por autoridade judiciária. Podemos ter uma operação pendurada durante 10 dias, até um máximo de 10 dias, em que essa operação pode, por exemplo, ser uma operação do exemplo que o Dr. José Miguel Peçanha deu, de uma operação de mercado, de venda, compra e venda de produtos, que tem um impacto não só na gestão do banco, como tem um outro impacto para o próprio comerciante, não é? Que tem a sua operação pendurada durante 10 dias úteis e aquilo não anda nem desanda. Uma última nota que gostava eventualmente de vos perguntar se, pela vossa experiência, se sentem também que há um foco muito grande ao nível na perspectiva de prevenção do branqueamento e talvez um enfoque não tão grande na ideia da prevenção do financiamento do terrorismo, e como é que se pode eventualmente, se isso é uma preocupação, a questão de os profissionais de compliance, na ideia da prevenção do financiamento do terrorismo, não estarem só a olhar para os Mohameds e os Alis, mas também numa ideia, numa perspectiva de terrorismo interno. Era isto, muito obrigado. Miguel, eu posso dar uma ideia só sobre a primeira questão. Eu acho que os bancos, como entidades privadas e reguladas, são bons alunos, portanto cumprem aquilo que têm que cumprir e incorporam isso nos seus custos e como têm que ser rentáveis, tornam-se mais eficientes. Portanto, desse ponto de vista eu não vejo, quer dizer, obviamente nenhum acionista gosta de ter mais custos, mas são as regras do jogo, incorporam esse como incorporam outros. Há outros custos extraordinários, até impostos especiais que se aplicam aos bancos. Agora, tem o efeito que eu referi na minha exposição, ou seja, cria aqui um custo de operação
para se ser banco, um custo fixo maior do que antes, e isso tem as tais consequências que eu referi. Pode haver quem goste, quem não goste, que é dificultar a vida a quem quer entrar no setor, é mais difícil, e tornar ainda mais dependente a rentabilidade da dimensão, ou de uma dimensão mínima, e, portanto, o bottom line disto é um incentivo à concentração, e isso pode ser o resultado desse maior custo. Agora, os bancos gerem, no sentido, olha, é uma coisa, é um dado. Há outras questões do mesmo género, não é? Quando se abre a porta tem que se pagar ao fundo de resolução, quando se abre a porta tem que se pagar impostos extraordinários, contribuições que só se incidem sobre a banca. Portanto, há muitos temas deste género, e creio também que neste domínio do público e do privado e dos custos da banca, por exemplo, o tema de sermos obrigados a conhecer os PEPs é uma violência, não é? Porque é que todos os bancos hão de ter que ter uma lista de PEPs e a lista de PEPs é alimentada, digamos, de informação que não está aí estruturada num sítio que a gente vai lá buscar? Portanto, porque é que todos os bancos têm que ter uma lista de PEPs e porque é que o Estado, que nos exige que cumpramos, digamos assim, requisitos especiais relativamente às operações realizadas por PEPs, não fornece essa informação? É um custo, lá está, um custo que é quase inaceitável, é imoral que isto nos seja pedido. Mas talvez se resolva um dia destes. Enfim, há soluções cooperativas, há outras soluções desse género, mas quer dizer, acho que é absolutamente imoral pedirem que todos os bancos por si, cada um por si, tenha esta informação devidamente estruturada, e depois vai lá uma inspeção, você esqueceu-se aqui do Sr. X, deixou passar essa operação porque não pôs aqui na lista de PEPs o Sr. X, porque eles sabem quem são, porque têm a lista de PEPs de todos os bancos, portanto é mais fácil fazer uma lista de PEPs global e até partilharem com o setor. Mas, portanto, é um custo fixo, um custo fixo importante. Relativamente a essa questão do dever da abstenção, nós também temos que ter o dever, creio eu, que se chama de sigilo, enfim, de não poder explicar aos clientes porque é que a transferência que mandou realizar para pagar as suas importações está parada, ou porque é que não recebe o dinheiro de fora, ou porque é que o dinheiro que era para uma senhora fazer não sei o quê está parado. E nós não podemos explicar que esse dinheiro levantou suspeitas, que o senhor foi reportado, ou que recebemos uma indicação da Polícia Judiciária para não concretizar as transferências. É um momento sempre bastante difícil e que exige diplomacia. O tema do financiamento do terrorismo, enfim, eu diria que também está presente. Muitos dos modelos que temos capturam os vários tipos de comportamentos, enfim, ou de delitos, não sei como é, de crimes. É mais difícil detectar o financiamento do terrorismo que o branqueamento de capitais. O tipo de padrões é mais difícil de detectar. São tipicamente montantes mais pequenos, chamam menos a atenção, passam por baixo das fasquias que são criadas. Procuramos responder ao tema das sanções, procuramos ter também uma blacklist interna que nos ajuda a que não apanhemos apenas estrangeiros, mas tenhamos a nossa própria rede de informação, mas é obviamente também um tema muito delicado e muito, muito difícil de sermos eficientes nesse domínio. Era mesmo a última questão. A questão remanescente era um falso positivo. Fizemos aqui uma análise do operador humano em diálogo e, posto isto, agradecemos a todos, em especial aos palestrantes, o Sr. Dr. Alexandre Lucenival
e o Sr. Dr. José Miguel Peçanha. Esperamos poder contar convosco em futuras edições deste curso de pós-graduação, mas no corrente curso foi um grande enriquecimento das sessões e muito obrigado por tudo o que partilharam connosco. Em nome da Comissão Organizadora, do Centro de Investigação de Direito Privado e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado.